Boa noite, gente. Boa noite, Fátima, Fabiola, Vivi, Bernadette, Débora. Boa noite, pessoal. Cris, Drica, Fernanda. Oi, gente. Boa noite, boa noite. Que delícia de bate-papo hoje. Super, super, super importante. Só tô esperando um pouquinho mais para o pessoal poder entrar e a gente já vai iniciar essa conversa. Oi, Celina, Laide, Fátima, boa noite. Fátima de Vinhedo. Oi, Fabiola, boa noite, gente. Que bom ter vocês aqui. Que gostoso. Crica, Ana, linda, boa noite. Adélia, boa noite, gente. Que bom que vocês estão por aqui, Fê, Adriana, bastante gente, Ana Monteiro, Camila. Bom, sejam todas muito, muito, muito bem-vindas. Eu acho que por enquanto estamos entre mulheres aqui, não vi nenhum. Tia Louca dos Olhos, boa noite. Alaide, boa noite, gente. Bom, Rosana, o pessoal tá entrando. Quanta coisa pra gente conversar hoje. Eu acho que vocês têm visto o tanto que eu venho chamando a atenção para essa questão da inflamação aqui no Instagram mesmo e por onde eu tenho oportunidade de transitar, né? Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Não sei se todo mundo me conhece. Eu sou a Gabriela, Gabi Bisson. Eu venho aí de uma formação bem extensa em ciências. Depois da minha graduação, eu fiz toda a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de imunologia. Mas a verdade é que, como pesquisadora, né, porque eu também sou pesquisadora, sou aromaterapeuta, mas como pesquisadora, eu comecei a estudar a inflamação quando eu estava na graduação. Então, vocês calculam, calculam aí quanto tempo que eu venho estudando esse assunto. Mais de 25 anos, para falar bem a verdade. E na realidade, já muitos anos atrás, eu já me deparava ali nos estudos com essas questões de que a inflamação, ela tá ali na base das doenças, as doenças crônicas, né? Que por acaso, se a gente observar, são as doenças que mais aumentam, que têm mais prevalentes no nosso mundo atual. Então, que doenças crônicas são essas? Então, são as cardiovasculares, o diabetes, a depressão, a obesidade, os cânceres, as doenças neurodegenerativas, então Alzheimer, Parkinson, tá? Então, anos e anos atrás, a gente já observava isso nas pesquisas, né, e na literatura científica. E agora, muito tem se falado sobre a inflamação, né? Porque agora a gente vê isso na clínica, principalmente quando a gente vai para um outro tipo de abordagem, que é a da saúde integrativa, né? A saúde integrativa, ou a medicina integrativa, ela tem uma forma um pouco diferente aí de atuação. Ela vê o indivíduo na sua totalidade, né? O organismo, inclusive, na sua totalidade, na sua integração. Porque a verdade é essa, tudo no nosso organismo está absolutamente integrado. Nada funciona separadamente. Então, o que a gente tem visto é que a medicina estritamente moderna, mais convencional, ela não responde mais às nossas questões de saúde. Então, existem, na verdade, questões que estão ali na base da saúde e, quando em desequilíbrio, elas formam a base das doenças. E eu vou falar um pouquinho aqui, né, do que tá na realidade ali, que se equilibrado é base da saúde, se desequilibrado é base de doença, para a gente entender e compreendendo, né, através do raciocínio, a gente vai perceber que, na verdade, esses desequilíbrios vão terminar
numa questão comum a todos eles, que é a inflamação. Então é muito sério, gente, é muito sério. A gente não tem mais como viver sem ter esse olhar hoje em dia. E eu sempre digo que hoje, né, às vezes eu faço umas brincadeiras aí nos meus posts, que nós estamos literalmente em chamas, né? Então pensa, quando a gente tá inflamado, realmente é aquela coisa de tá pegando fogo, tá? E a nossa vida moderna é inflamatória. Então, se a gente for avaliar hoje como a gente vive em relação a como viviam, por exemplo, os nossos avós, os nossos bisavós, a gente tem muita mudança na alimentação, nos níveis de estresse, e aí isso acarreta dificuldades de sono. A gente está exposto a toxinas de uma forma, assim, fala uma quantidade estratosférica de toxinas, dentre várias outras condições. E detalhe, o nosso organismo, ele não foi desenvolvido, né, delineado para lidar com todos esses excessos e esses desafios da nossa vida moderna. Então, isso significa que o nosso organismo hoje, ele é um organismo que está muito mais sobrecarregado. E eu sempre gosto de falar também uma coisa super importante, que a gente não deve nunca subestimar a capacidade que o nosso organismo tem de se autorregular, de se autocurar. Isso é fato, ele tem essa capacidade, mas ele precisa das condições adequadas para funcionar dessa forma. E o que vem acontecendo é justamente o contrário. A gente vem sobrecarregando o nosso organismo de diversas formas. Então isso, para mim, explica muito o porquê, né? Se a gente olhar em volta, né, o porquê que eu até falo assim, gente, parece que o mundo está doente. Essa que é a verdade. Então realmente são muitos desafios que a gente tem que lidar ali ao longo da nossa vida. E isso certamente é algo novo para o nosso organismo, né? Então, muito provavelmente, ele está aí se adaptando a tantas demandas. E nessas situações, o que a gente precisa fazer, evidentemente, é auxiliar o nosso organismo para que ele funcione da melhor forma, né? Bom, e é justamente o que a gente vai falar sobre, aqui, né? E vocês sabem, né, que eu trabalho muito com óleos essenciais. Eles formam a base aí de todas as minhas atividades. E eles são, de verdade, uma ferramenta muito efetiva, tá? Claro, quem me conhece sabe, eu que venho de uma formação tão científica não poderia deixar de acompanhar a ciência, né? E não traria nada para vocês que não fosse pautado pela ciência. Então, tudo que a gente vai conversar aqui, a gente tem o embasamento científico. Então, o que eu vou colocar hoje são formas, né, da gente utilizar essas ferramentas para que a gente, então, consiga gerenciar esses desequilíbrios que têm acontecido na nossa vida moderna, tá? Lembrando que eu vou começar a pontuar e a gente vai entender que tudo, na verdade, vai levar à inflamação. Por isso que a inflamação é a grande questão aqui. E de verdade, gente, repito, todas as doenças crônicas têm um componente inflamatório importante. Antes de eu continuar, também eu tenho que fazer aqui uma observação importante. Quando essa inflamação que eu tô me referindo, que eu vou falar aqui ao longo da live, é a inflamação que a gente chama crônica, tá? É uma inflamação silenciosa, que a gente fala de baixo grau. Ela é persistente, ela dura meses, dura muitas vezes anos. Tá? É diferente de uma inflamação aguda, por exemplo, quando eu me machuco. Então, quando eu faço uma lesão aqui, por exemplo, na minha mão, eu vejo o que está acontecendo ali, toda essa reação inflamatória, até que aquela lesão ela seja reparada. Isso é uma inflamação aguda, tá? Ela acontece rapidamente, né? A situação é resolvida, ela é cessada, né? O que acontece com a inflamação crônica é que ela persiste. Essa é a grande questão, tá? Essa inflamação que persiste e que é silenciosa, ela não dá sinais, tá bom? Bom, então vamos lá. E depois, gente, se vocês quiserem já ir colocando algumas coisas aqui no
no bate-papo pra gente ir conversando, lembrando que esse espaço é nosso, tá? Eu tô aqui pra gente conversar, então vocês coloquem, não consigo ver todas, mas dá pra ver algumas passando aqui, de vez em quando dá pra me fixar em algumas, tá? Então vocês, por favor, né, vamos lembrar que isso aqui é pra gente, então vamos lá. Então eu acho que, né, queria colocar isso, a importância, né, o porquê que eu falo tanto dessa questão de inflamação crônica. A inflamação não é, por si, uma resposta ruim, né, desde que ela seja equilibrada, o que não tem acontecido atualmente por conta dessas questões que nós vamos conversar já, tá? O nosso próprio sistema imunológico, ele usa dessa resposta, que é essa resposta inflamatória, para, por exemplo, resolver questões relacionadas a infecções, para resolver questões relacionadas a reparo de lesões, de tecidos. Então, a inflamação é super necessária, mas ela precisa, como tudo no nosso organismo, ser bem controlada, né? E aí os excessos acabam levando a excesso de inflamação em muitas situações, tá? Vamos começar aqui, eu vou pontuar, já vou chegar aqui nos óleos essenciais, mas antes eu preciso dizer para vocês que não existe pílula mágica, nem gota mágica, tá? Eu recebo muito aqui, né, no Instagram, muitas perguntas relacionadas à imunidade, porque é a minha área, né, de atuação. E aí eu sempre vejo, né, e às vezes eu brinco com uma pessoa ou outra e falo, olha, não adianta, por exemplo, você usar vitamina C, vai lotar seu organismo de vitamina C e continuar estressado. E continuar sem dormir bem, e continuar se alimentando mal, e continuar sedentário, tá? Lembrando, gente, em primeiríssimo lugar, estilo de vida, tá? Estilo de vida é preponderante na nossa saúde, acreditem, ele tem uma importância para determinar a nossa saúde maior do que a própria genética. Tá aí a epigenética que vocês me vêm falando também por aí, né, que mostra exatamente isso. Nós não somos reféns dos nossos genes. Algumas doenças têm sim um componente genético, mas a contribuição genética para a grande maioria das doenças é mínima, gente. É mínima, é 5, 10% em algumas condições, tá? Então, o que determina de verdade a nossa saúde, o nosso estilo de vida? Digamos, as nossas escolhas, né? A gente sempre pode fazer escolhas e a gente pode sempre fazer escolhas mais sábias, mais conscientes. Por isso que, na minha opinião, a gente ter as informações é tão importante, porque a informação liberta, a informação faz com que a gente tenha condições de fazer escolhas apropriadas. Então, hoje a ciência é muito rápida, ela traz muitas questões novas pra gente, tá? Mas que, na verdade, estão fazendo com que a gente tome a nossa saúde nas nossas próprias mãos. Nós temos, sim, autorresponsabilidade pela nossa saúde. Então, antes da gente já falar de óleos essenciais, já vou entrar agora, tá? Porque eu vejo óleos essenciais como a medicina do futuro, tá bom? Porque eu entendo, nos estudos eu consigo ter essa visão um pouquinho mais adiante, entendo como eles atuam no nosso organismo, né? Então, quando eu falo das nossas escolhas e do estilo de vida, os óleos essenciais compõem perfeitamente um estilo de vida saudável. E aqui eu já vou deixar um convite para vocês, a gente já começar a mudar a nossa mentalidade em relação à doença e em relação à saúde, tá? O ideal, e esse é o caminho que a medicina está tomando e que vai tomar mais do que nunca, é a gente construir saúde. Porque a gente hoje, em virtude de todas as condições de vida que estão aí, a gente tem mais construído doenças. Então eu sempre coloco, se a gente pode construir doenças, porque na verdade é uma construção muito baseada nas escolhas que a gente faz, né? Não só, mas muito.
a gente também pode construir saúde. Então já fica aqui um convite para a gente já começar a pensar um pouquinho diferente em relação a isso, tá? Vamos pensar em trabalhar saúde, construir saúde. E outra coisa, e não, né, vocês sabem que eu não trabalho assim, né, os óleos essenciais, a gente até brinca, tem muita gente que brinca por aí, existe um óleo essencial para cada condição de saúde, um óleo essencial para cada sintoma, um óleo essencial para cada doença, digamos assim, doença nem tanto, mas né, para cada condição de saúde. Só que tem uma questão importante aí. Isso é o raciocínio da medicina mais convencional. Para cada sintoma, um medicamento. E o que causa a doença? A gente tem que chegar lá, nas causas dos desequilíbrios. É tratar a causa raiz. E isso vai fazer com que a gente tenha resultados efetivos. Isso, para mim, é a gente trabalhar e construir saúde. E não ficar só naquele ciclo sem fim de tratar sintoma, tá? Então, vamos começar a pensar diferente, né? Desde as nossas escolhas, o nosso próprio estilo de vida e procurar com essa visão de se saber o que está na base de equilíbrio e desequilíbrios, né? A gente mudar a nossa mentalidade e ir para a causa, tratar a causa. Quando a gente chega na causa, os desequilíbrios deixam de se manifestar. Então, a gente consegue fazer isso perfeitamente com o estilo de vida e, como eu disse, com o auxílio dos óleos essenciais, que são uma ferramenta sensacional para compor tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. O que para vocês, coloca aqui para mim, né? O que vocês acham? Vamos pensar aqui como a gente tem vivido. O que inflama o nosso organismo? Coloca aqui no chat para mim. Para ver por onde a gente começa essa questão aí. O que está no nosso alcance fazer para desinflamar. Aqui a tia louca tá falando, com base nessas escolhas, principalmente na alimentação, quanto tempo em média fazendo restrições de leite, açúcar, glúten, o organismo fica com o equilíbrio ideal. A gente já vai chegar a isso é muito individual, né? Depende das condições de cada indivíduo. Então vamos lá, toxinas, açúcar, que mais, gente? Os pensamentos, com certeza, alimentação errada, açúcar, glúten, má alimentação, exatamente, gente. Já começa por aí, alimentação, açúcar, farinha, estresse, tá? O emocional, tudo isso inflama. Refrigerante, sem dúvida nenhuma, emoções, tá? Tudo isso. Então, gente, vamos começar por aí, tá? Primeiro lugar, né? Antes já vou chegar aqui nos olhos, mas alimentação, primeiríssimo lugar, tá bom? A gente tem, da mesma forma que existem alimentos, entre aspas, né, porque não são bem alimentos, mas assim, inflamatórios, que então o glúten é inflamatório, leite derivados são inflamatórios, açúcar nem se fala, né, então tudo isso ainda estava, né, ou ainda está presente na alimentação de algumas pessoas e tudo isso sem dúvida nenhuma é muito inflamatório, né. Alimentos que não sejam compatíveis aí dentro da individualidade de cada um também acabam sendo inflamatórios. E aí precisa para a gente saber porque a gente pode até pensar em alimentos saudáveis, mas não necessariamente ele vai ser saudável para todos. Na verdade, não é, normalmente não é. A gente tem também em relação à própria alimentação, em relação aos próprios alimentos, a nossa individualidade. Então, o certo é a gente fazer testes, que existem testes de ressonância aí, que algumas pessoas conseguem fazer, e eles testam vários tipos de alimentos, e aí a gente até se surpreende, que muitas vezes a gente consome determinado alimento sem se dar conta que ele não é compatível com a nossa genética, né? Não é biocompatível. Então, isso também é uma questão, tá? Que eu quero deixar aqui registrado. Outra forma, né, da gente observar isso é a autoobservação. Então, quando a gente, por exemplo, come um determinado alimento, e se a gente tem, por exemplo, gases em seguida, ou sono, aquele sono estranho, né, uma queda de energia. Então, o nosso corpo, gente, ele sempre dá sinais.
tá? Então, se a gente para e começar a entender o que o nosso corpo nos diz, isso é extremamente importante. Então, já começa por aí. Então, vamos pensar aqui em alimentação. De verdade, ela tá aqui na base, vocês sabem. Alimentação, e a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente está se alimentando, ou quando a gente está se alimentando, quando a gente está usando óleos essenciais ou outros cheiros sintéticos, digamos assim, tudo que a gente faz, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo que a gente faz, pensa assim, a gente está mandando informações para as nossas células. O que a gente faz diariamente afeta a expressão dos nossos genes. Então, assim, nem todos os nossos genes vão ser expressos. É como eu estava falando para vocês, a gente não é refém dos nossos genes. Eu posso ter herdado genes que me predispõem ao desenvolver determinada doença, digamos assim, que todos os meus antepassados, então várias pessoas da família desenvolveram, mas isso não significa que eu vá desenvolver. Então, o que determina? As nossas escolhas, em primeiro lugar, assim, de uma forma preponderante. Tá? Então, a gente não necessariamente vai expressar aquele gene. A gente pode deixar ele silenciado. Por isso que as nossas escolhas são muito importantes. Então, começa aí com a alimentação. Então, vocês já sabem, dentro da alimentação, a gente tem, sim, alimentos que são inflamatórios, pró-inflamatórios, e alimentos que são anti-inflamatórios. Eu não sou nutricionista, então eu não vou me aprofundar nisso, tá? Mas se a gente fizer pesquisas, inclusive, a gente encontra essas informações. E também não tem aqui nada sobrenatural, é alimentação equilibrada, com frutas, verduras, muitos vegetais, pouca carne, ou para os que fazem opção zero carne, né? Isso também não vou negar que é uma boa decisão, né? Para aqueles que optam por isso. Então, começa com a alimentação. Mas agora vamos para aquilo que a gente pode fazer com óleos essenciais, tá? Mas eu não poderia deixar de pular aqui o papel primordial da alimentação. E o que eu quero dizer para vocês, para lembrar que quando a gente está se alimentando, é como se a cada mordidinha naquele alimento a gente estivesse mandando uma informação para as nossas células. Que, inclusive, é informação mesmo, gente. Que vai afetar, sim, muito provavelmente, e vai afetar a forma como os nossos genes vão se expressar, tá? Então, isso para tudo, não só para alimentação. Então, eu sempre falo, gente, quando eu falo, por exemplo, desintoxicar um organismo, não é só fisicamente. A gente pode passar por um detox emocional, por exemplo, mental, né? Os nossos pensamentos também podem ser inflamatórios. Os nossos sentimentos, idem, né? Então, percebem que a gente é tão complexo e que a gente não pode separar mente de corpo e, na verdade, não podemos separar a conversa que os nossos órgãos e sistemas têm entre eles, tá? E a gente já vai chegar lá. Então, vamos lá. Vou pegar o estresse aqui, que é o vilão, grande vilão da atualidade. Me diga aqui se alguém aqui, presente hoje, consegue viver com níveis adequados de estresse. De uma forma muito geral, tá, gente? O estresse, ele acomete mais de 90% da população mundial. É extremamente inflamatório, tá? E desregula um eixo importante que a gente tem no nosso organismo, central para as nossas questões, inclusive hormonais, que a gente chama de eixo, que na verdade envolve duas estruturas cerebrais, hipotálamo e hipófise, tá? Que conversam entre elas através de produção de substâncias químicas, mandando também mensagem para as glândulas que ficam aqui acima dos nossos rins, que são as nossas glândulas suprarrenais, tá? As glândulas suprarrenais, elas produzem hormônios, entre eles hormônios que são conhecidos como hormônios do estresse, né? Então, para quem já estudou um pouquinho, se deparou, hoje o cortisol, todo mundo fala o hormônio do estresse, cortisol. O cortisol, ele sem dúvida nenhuma atua na resposta que a gente tem ao estresse, tá? Mas é claro que não é só isso, e ninguém vive sem cortisol, tá? A gente não pode achar, opa, vou zerar meu cortisol. Não, ele é muito necessário para nossa
vida de uma forma geral, até para a gente ter energia de sair da cama. Então, quem tem níveis muito baixinhos de cortisol até tem que repor esse hormônio muitas vezes, tá? Para poder ter até a energia mesmo para fazer suas funções. Mas o estresse, e leia-se aqui, o estresse em excesso, tá? Aquele contínuo e desregulado, que é muito comum hoje, é o grande vilão da nossa saúde, é extremamente inflamatório. E ele também, tá? Acaba atingindo diretamente o nosso sistema imunológico, deprime, né? Inibe, ele atrapalha, né? O funcionamento adequado do nosso sistema imunológico. É só a gente pensar que quando a gente passa por grandes episódios de estresse, normalmente passada essa fase, a gente adoece ou pega um resfriado, gripes e infecções de uma forma geral. Por quê? Porque isso debilitou o nosso sistema imunológico. Mas o estresse, então, é fator de risco para 75, 80, 90% das doenças. Então, a gente já vê a grande importância que ele tem, tá? E sim, através da desregulação desse eixo principal, ele é extremamente inflamatório, também acaba, como eu disse para vocês, afetando negativamente o funcionamento do nosso sistema imunológico. Tem uma outra coisa extremamente importante que toda hora eu vou voltar para essa questão. A gente tem, vivendo na gente, trilhões de micro-organismos, muito mais células de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos, do que as nossas próprias células. E isso se chama microbiota, tá? São os organismos comensais que vivem em simbiose com as nossas células e são extremamente importantes para a nossa saúde. Extremamente importantes. Eles fazem processos metabólicos, participam da produção aí de vários mensageiros químicos também, ajudam em processos de digestão de alimentos e por aí vai, tá? E eu vou falar em especial hoje da nossa microbiota intestinal. Então, é essa grande quantidade de micro-organismos que vive no nosso intestino e que tem um papel chave na nossa saúde. A nossa microbiota intestinal, gente, ela determina, né? Então, desde que a gente tá lá na barriga da nossa mãe, né? A gente já começa a formar essa microbiota, então muito é passado, inclusive da mãe, pro bebê em formação. E depois, com o nosso nascimento, a gente vai formando essa microbiota, principalmente até em torno de 3 anos de idade, tá? E ela instrui as nossas células do sistema imune como elas vão funcionar. Então, uma microbiota equilibrada é sinônimo de saúde e é sinônimo, inclusive, de um sistema imunológico que funciona adequadamente. Uma microbiota em desequilíbrio, né? Então, desequilíbrio a gente chama normalmente de disbiose, né? Então, a gente tem no organismo bactérias consideradas as boas e também as ruins. Condições de desequilíbrio fazem com que o número de bactérias ruins acabe, muitas vezes, sendo muito maior do que o número de bactérias boas, tá? E isso leva à tal da disbiose, que também está super relacionada com inflamação. E por que eu tô falando da microbiota intestinal agora? Porque estresse interfere na composição da nossa microbiota intestinal, tá? Desregulando a sua composição. E o que acontece quando a gente desregula a composição da microbiota intestinal? A gente tem ali no nosso intestino eu vou chamar de barreira, não é bem uma barreira, não é porque não é impermeável, mas a gente tem uma barreira. As células que formam ali a parede do nosso intestino, elas são juntinhas, uma ligadinha na outra, tá? Bem para formar realmente essa função de barreira. O que acontece com esses desequilíbrios da microbiota é que a gente acaba tendo, então, inflamação intestinal, tá? A gente pode ter ali a produção de várias substâncias. Quando a gente tem inflamação, gente, a gente tá com o sistema imunológico ativado, tá? E quando a gente tem inflamação e a produção aí de algumas moléculas do próprio sistema imunológico que são inflamatórias, a gente acaba também, de uma certa forma,
comprometendo a integridade dessa barreira intestinal. E aí que a gente tem o quê? O que a gente acaba conhecendo como síndrome do intestino permeável. Então lembra, o certo é a gente ter as células assim, unidas. O que acontece nessas situações é que há um afrouxamento entre elas. Então o nosso intestino fica mais permeável do que o normal, né? E aí bactérias, restos de alimentos não digeridos, como proteínas, por exemplo, acabam chegando na circulação sanguínea, tá? Porque esse afrouxamento, elas chegam ali, isso não é normal, né? Mas nessa situação isso acaba acontecendo, eles chegam na circulação sanguínea. E o que o nosso sistema imunológico entende? Nossa, tem uma infecção aqui. Então, a ativação do sistema imunológico e inflamação. Então, a inflamação que acontece, que leva também a uma maior ativação do sistema imunológico, que acaba entendendo que precisa ativar mais ainda a inflamação para controlar aquela infecção que ele entende que está acontecendo ali. Então a gente tem mais inflamação. Essa inflamação acaba sendo sistêmica. Ela não fica só no intestino, não, tá? Então quem tem síndrome do intestino permeável está mais predisposto tanto a condições do próprio intestino, como por exemplo colites, doença de Crohn, tá? Mas não só. Como a gente tá falando aqui de uma inflamação que é mais sistêmica, chega inclusive, tá? A produção aí, então o sistema imunológico tá ativado, produz mensageiros químicos que são inflamatórios, eles chegam inclusive no cérebro. Então, normalmente, gente, o que acontece, né? Isso ficou muito claro com os casos iniciais de Covid, tá? Quando a gente teve lá, né? Principalmente lá no começo, que é uma grande ativação do sistema imunológico, uma grande demanda do sistema imunológico para eliminar o agente agressor, o vírus. Isso levou a uma inflamação também muito ativada, sistêmica. E o que acontece quando a gente tem uma inflamação desregulada, que é essa superativada, a gente tem danos nos tecidos e órgãos. E foi o que aconteceu aí, principalmente no início, e os casos extremamente graves, porque estavam associados com essa superinflamação. Então isso é sério, gente. Essa questão da inflamação, ela é séria. Então, voltando, tá? Desbiose intestinal, intestino mais permeável, uma inflamação provavelmente sistêmica, que pode, inclusive, levar a uma neuroinflamação, que é a inflamação aqui, ó, do nosso cérebro, nosso tecido nervoso. E quando a gente tem isso assim, normalmente se a gente tem intestino permeável, a gente também tem um cérebro mais permeável do que o normal, porque a inflamação que está acontecendo ali no intestino, então todas essas moléculas que são produzidas, né, e muitas vezes até micro-organismos que escapam podem chegar aqui no cérebro. Existe também, da mesma forma como a gente viu que tem um problema na integridade da barreira do intestino, um problema na integridade da barreira aqui do nosso tecido nervoso, que é chamado de barreira hematoencefálica. Então a gente também tem um cérebro mais permeável. E isso significa que toxinas, pedacinhos, né, fragmentos de bactérias, por exemplo, podem ganhar acesso ao tecido nervoso nessa situação. E isso afeta o quê? Isso é o quê? É o cérebro que está inflamado. E aí essa inflamação no tecido nervoso, no nosso cérebro, acaba interferindo, por exemplo, na produção dos nossos neurotransmissores, que são os que estão relacionados com os nossos estados de humor, com os nossos estados emocionais. E a gente tem nessa situação de cérebro inflamado, né? Então, aumento de permeabilidade dessa barreira, o cérebro inflamado, né? Então, olha, por causa de uma inflamação intestinal, né? Claro que existem várias outras condições que inflamam, não só esse desequilíbrio da microbiota intestinal, tá? Existem várias outras condições que podem inflamar também, né? O cérebro, inclusive. Mas só para continuar aqui, a gente tem então uma interferência na produção dos neurotransmissores, e aí hoje a gente sabe, isso é científico, isso leva a
ansiedade generalizada, depressão, problemas cognitivos. Que eu falo, gente, quando a gente tá assim com memória afetada, que a gente chama daquela névoa mental, tal do brain fog, não é? Assim, isso foi muito visto também na pandemia. Claro, teve neuroinflamação e muita, né? Então aumentou o número de pessoas com ansiedade, com depressão, com esses problemas mais cognitivos. E a neuroinflamação também está ali como base, gente, de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson também, tá? Então a inflamação é muito séria. Mas voltando, então vocês viram, né? Eu tenho que... É um pouco extenso, né, pra gente ir formando o raciocínio, mas é importante a gente entender como tudo tá ligado e como quando a gente mexe em alguns aspectos-chave, a gente está desinflamando o nosso organismo, né? Então, o estresse, número 1, importantíssimo a gente lidar com ele, porque ele inflama, tá? E quem me fala aqui, vocês vão pensar, óleos essenciais que a gente pode usar para essas questões mais relacionadas a estresse e transtorno de ansiedade. Quem me diz aqui que óleos vocês gostam de usar? Porque existem muitas possibilidades, né? Então hoje a gente sabe, começa aí. Óleos essenciais são uma ferramenta excelente mesmo, tá? Pra gente usar nessas condições relacionadas a estresse e ansiedade. Então, ninguém falou nada. Copaíba. Sim, a copaíba maravilhosa, o balance, a lavanda, os cítricos, de uma forma geral, adaptive, sim, balance, copaíba, o frankincense, lavanda, laranja, copaíba, tá? Bergamota, tangerina, gerânio, salvia, esclareia. Então, na realidade, adaptive, a gente tem uma série de possibilidades em se tratando. Quem chegou? Manjerona, bergamota, lemongrass, tá? Então, muitos óleos essenciais podem ser utilizados para a gente regular, gerenciar os nossos níveis de estresse e ansiedade, tá? Todos esses que vocês estão comentando aqui. Eu sempre gosto de usar mais de um óleo essencial, pensando na composição deles, porque a composição deles vai fazer com que a gente produza neurotransmissores aí de uma forma bastante adequada, tá? Então, eu sempre começo, inclusive com as pessoas que eu lido aqui, né, para ajudar em relação aos óleos essenciais, com uma combinação muito interessante para a gente usar, pensando na combinação dos seus componentes químicos e na modulação da produção de neurotransmissores. Qual é essa combinação? Não é única, tá, gente? Óleos essenciais a gente tem que também usar e perceber quais que se adequam mais para cada um, né? Então, o que eu gosto é da lavanda com a copaíba, que vocês sabem que é meu óleo preferido, né? E um cítrico, tá? Que pode ser, por exemplo, a tangerina, pode ser a laranja, pode ser a toranja, tá? Ou algum outro cítrico. É uma combinação muito, muito boa, que costuma funcionar para boa parte, para a grande maioria das pessoas, tá? Então, lavanda, copaíba e um cítrico. Eu gosto muito, como eu falei para vocês, gosto da tangerina, gosto da laranja, tá? É muito bom. Claro que existem as outras opções também. Então, quando a gente está fazendo isso, o que a gente está fazendo? Lidando com um componente que é uma das grandes causas de inflamação no nosso organismo, tá? Não é a única. Bom, então eu já falei de alimentação, agora de estresse. Outras, né? Lembrar também, gente, que a alimentação interfere diretamente no equilíbrio da nossa microbiota também, né? Então vocês começam, né? Estão percebendo como está tudo muito interligado. Então, por isso que é tudo aqui é multifatorial, né? O nosso organismo, como eu disse, existe uma conversa entre os órgãos e sistemas. O nosso sistema imunológico, por exemplo, está totalmente ligado com o nosso sistema nervoso, nosso sistema hormonal. Então, o que eu penso, eu sempre falo, o que eu penso e sinto afeta sim o funcionamento do meu sistema imunológico, porque dependendo do que eu pensar e sentir, eu vou produzir hormônios, vou produzir neurotransmissores que afetam o funcionamento das células do sistema imune.
E da mesma forma, gente, só fazendo um gancho aqui, né, que eu não poderia, como uma apaixonada do sistema imunológico, as células do sistema imune produzem neurotransmissores. Então, na verdade, tudo é uma via de mão dupla. A gente está falando muito aqui de intestino, né? Vocês já devem ter ouvido aí o tal do eixo cérebro-intestino ou intestino-cérebro. É uma via de mão dupla. O que acontece aqui afeta o funcionamento, né, do intestino, afeta a composição da microbiota, mas a composição da microbiota, como a gente está vendo aqui, afeta diretamente o que acontece no nosso cérebro também, tá? E só não vai dar tempo da gente falar sobre isso, só para vocês verem como tudo é tão interessante. A nossa microbiota, gente, ela determina aspectos da nossa personalidade. Inclusive, eu sempre falo assim, se a gente tem um número muito maior de micro-organismos vivendo na gente, quem será que manda na gente, hein? As nossas células ou esses micro-organismos? E é fato que eles interferem na nossa personalidade. Mas voltando, estresse. Outra situação. Então, claro, disbiose. Então, já vamos falar um pouquinho quais óleos existem, tá? Já comprovadamente que podem ser utilizados, né? O que existe de ciência aí falando de óleo essencial e equilíbrio da microbiota intestinal, que a gente já sabe que ela tem um papel chave, né? Nessa situação toda. A gente tem, por exemplo, evidências do hortelã-pimenta, da laranja, da lavanda, da canela, da pimenta preta, do orégano, do tomilho, deixa eu ver, são vários óleos essenciais que a gente tem evidências científicas, né, de que a sua utilização acaba interferindo de uma forma positiva na nossa microbiota intestinal, tá? Eu gosto muito do gerânio também, porque tem especificamente um trabalho feito com seres humanos que tinham uma situação aí de colite, né, que é por causa de uma inflamação intestinal. Mas na verdade não é só o gerânio, tá? Porque no trabalho eles utilizaram um componente que está presente no gerânio, que é o geraniol, não só no gerânio, tá? No de rosas, mas acho que não vai dar pra gente usar óleo essencial de rosas para isso, né? Para essas ainda não dá, né? Devido ao valor. Mas tem o de palma rosa, um pouco mais difícil também da gente ter acesso, e tem o de gerânio. Por causa do geraniol, tá? O que eles mostraram nesse trabalho? Que eles administraram o geraniol, tá? Por via oral para esses pacientes que tinham colite, então essa inflamação intestinal, viram uma melhora do quadro clínico que estava muito associada com uma modulação positiva da microbiota intestinal. Então isso já mostra pra gente que sim, o gerânio tem essa propriedade de modular positivamente a nossa microbiota intestinal. Gente, muitas doenças autoimunes, muitas alergias, algumas questões, várias questões de pele, tá? Como eu já falei, ansiedade, depressão, muitas doenças, mas muitas doenças estão relacionadas diretamente, tá? E assim, de uma forma muito importante, eu não digo que seja só com isso, mas de uma forma muito importante com desbiose intestinal. É imperativo a gente cuidar da saúde do nosso intestino. Hipócrates já dizia, todas as doenças começam no intestino, e ele estava certo. E começam mesmo, tá? Então, assim, saúde intestinal não é necessário para todos nós, tá? E aí tem esses óleos que eu falei para vocês. Então, se a gente for pensar, gente, quero fazer aqui existem essas possibilidades de utilização. Percebam que dentre os óleos que eu falei, alguns são fortes. Por exemplo, a canela, o orégano também, né? O tomilho. Os derivados fenólicos são óleos fortes, né? Dermocáusticos, que têm uma toxicidade maior se a gente comparar, por exemplo, com os óleos cítricos. Então, a gente tem que saber fazer uso disso, tá? Isso é muito importante em aromaterapia. A aromaterapia é extremamente segura, mas a gente tem que ter um olhar e saber usar os óleos com segurança, né? E os óleos que eu falei aqui, não todos, mas dentre esses óleos que eu citei, eles realmente são
óleos que têm efeitos, né, como eu disse, são dermocáusticos, são mais fortes, ninguém vai virar um vidro, pelo amor de Deus, porque tem uma toxicidade associada, né, maior para esses óleos nas concentrações elevadas, né? Por isso que existem estudos que nos demonstram aí quais as concentrações são adequadas, como a gente faz uso com segurança, tá? Mas de fato, existem trabalhos científicos mostrando que eles sim têm a propriedade de atuar na composição da microbiota intestinal. Isso tem um valor clínico inestimável por tudo isso que a gente está falando, né? São realmente, clinicamente, extremamente importantes, né? Tá? O que eu ia falar, e na verdade, que eu acabo falando tanto que depois eu esqueço, né, perco o raciocínio, e que eu fiquei muito contente com as cápsulas de On Guard que vieram agora, para quem usa os óleos da doTERRA, que vieram agora mais recentemente. Por quê? Porque na composição das cápsulas, a gente tem pimenta preta e tem orégano, que são óleos que têm essa propriedade de atuar ali na microbiota intestinal, segundo as evidências científicas, tá? E é claro, gente, se On Guard, a gente sabe que ele é conhecido como um blend da imunidade por causa da composição dos óleos essenciais, então dos componentes químicos que estão ali, e a imunidade está diretamente, mais do que nunca, associada com saúde intestinal, tá? Então, assim, vejam, né, também como tem toda essa ligação. Quando a gente fala em imunidade, a gente tem que lembrar que cerca de 70% das células do sistema imunológico estão situadas no intestino. E outra coisa, quando a gente fala de o que acontece no intestino, também está regulando as nossas emoções. Vamos pegar a serotonina, que é o neurotransmissor que a gente conhece como neurotransmissor do bem-estar? 90% da serotonina não é produzida no cérebro, é produzida no intestino. Então, olha só o papel que o intestino tem. Então, assim, gente, precisa cuidar da saúde intestinal. Inflamação intestinal é algo que potencialmente muito danoso. Desequilíbrio da microbiota intestinal não podemos deixar de olhar de forma alguma. Vocês querem pensar assim em situações que indicam se a gente tem desequilíbrio ou não da nossa microbiota? Se a gente tem, por exemplo, alternâncias de diarreia com constipação, se a gente tem muitos gases, se a gente tem se alimenta e se sente cansado, tá? Então, o nosso organismo, que eu falei, ele sempre, dentre várias outras possibilidades. E aí o que eu quero dizer é, quando a gente tem essas questões cognitivas, meu Deus, tô péssima de memória, será que eu não tô com alguma questão ali de saúde intestinal, não? Vou ficar olhando só pro cérebro? Não dá mais, né? Então a gente sabe, hoje, olha, por favor, para o intestino também, e principalmente. Então a gente tem essas possibilidades, tá? De usar óleos essenciais também. Lembrando, gente, tudo que eu falo de óleo essencial é sem esquecer do estilo de vida, tá? Porque eu não defendo aquela história de pílula mágica, gota mágica, né? Vocês sabem, né? O nosso estilo de vida, ele realmente é muito, muito, muito importante. E aí sim, quando a gente tem um estilo de vida saudável e faz uso dos óleos essenciais, aí a gente tá numa potência que nenhum medicamento, sinto muitos medicamentos, mas nenhum medicamento é capaz de chegar. A gente está falando de substâncias complexas quimicamente, com várias propriedades terapêuticas, tá? E aí, né, acho que aqui a grande maioria das pessoas já faz uso de óleos essenciais e sabe, né, do que eu estou dizendo. Bom, então outra questão importantíssima que a gente não pode deixar de ter um olhar nos dias atuais: excesso de toxinas, intoxicação, na verdade, né? Então é sobrecarga tóxica. Como a gente estava falando lá no começo, a gente vive hoje, vejam que são excessos, né? Excesso de estresse, tudo são os excessos que o nosso organismo está ali tendo que lidar, e ele realmente, como a gente conversou, ele não foi projetado para todos esses desafios da vida moderna, né? Com as toxinas da mesma forma. Nosso mundo hoje tem uma quantidade de toxinas
absurda em todos os lugares, desde o ar que a gente respira, da água que a gente bebe, da água que a gente usa para cozinhar, os produtos que a gente usa para limpar nossa casa, os cosméticos se não forem bem escolhidos, né? E alimentos, então, agrotóxicos. A gente hoje tem uma questão muito séria com relação a uma quantidade muito preocupante de metais tóxicos no nosso corpo. Alumínio, né? Mercúrio, tá? Alumínio, por exemplo, já tem uma grande associação de alumínio, né? Uma quantidade importante de alumínio, né? Uma contaminação mesmo no nosso organismo e desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo, tá? Não só outras condições, outras doenças neurodegenerativas também. Os metais pesados, gente, que são, né, então alumínio, mercúrio, etc e tal, também estão muito relacionados com doenças autoimunes. Então, o que acontece? A gente tá ali ao longo da nossa vida, desde o momento que a gente nasceu, e lembrando que a gente hoje já nasce com um número importante aí de toxinas que vem da mãe, né? Então os estudos estão mostrando aí que os bebezinhos nascem hoje com mais de 300 toxinas que vem da mãe. Mas ao longo da vida, a gente vai entrando em contato com as toxinas que estão em todos os lugares. O que acontece é que elas se acumulam. Não é uma questão de que eu estou usando isso hoje, daqui 6 meses eu vou usar novamente. A questão é que a gente está em contato diariamente. Em tudo na nossa vida, embalagens plásticas, em tudo, né? E isso vai se acumulando. E é esse acúmulo que sobrecarrega a capacidade natural do nosso organismo de se desintoxicar. Porque, de novo, ele tem uma capacidade de autorregulação. Isso é dele. Mas ele está hoje com esses desafios para os quais ele não foi projetado. Então, quando a gente tem uma sobrecarga tóxica no nosso organismo, a gente acaba afetando o funcionamento dos nossos órgãos, e aí principalmente os que estão relacionados com esses processos de metabolização e desintoxicação, tá? Então, principalmente, mas não só, mas o grande órgão envolvido nisso é o fígado, mas não é só, tá? Outros órgãos também trabalham para essas condições, que são os nossos rins, os pulmões, a pele, o intestino, o sistema linfático, tá? E aí o que acontece? Mas o grande órgão que faz isso realmente é o fígado. E quando ele está sobrecarregado pelo excesso de toxinas, e ele começa a não dar mais conta do trabalho, ele distribui um pouquinho para os outros órgãos. É como se ele quisesse dizer, não tô dando conta aqui não, ó, toma pele, toma um pouquinho aí para você. Aí começa a melasma, começa aquelas questões de pele, né, que a gente, né, as mulheres principalmente, sabem muito bem, né, aqueles, né, o terror da nossa vida. Muitas vezes está relacionado com um organismo sobrecarregado com toxinas. A pele é o espelho do que está acontecendo internamente. E é óbvio, gente, óbvio que essa sobrecarga tóxica também interfere na microbiota intestinal e também é inflamatória. Então, mais né, o que está acontecendo de uma forma exacerbada hoje, né, que está trazendo para o nosso organismo mais um desafio e que está também culminando na inflamação. E a gente também conta com óleos essenciais para dar suporte. Eu não tô falando, né, quando a gente fala, olha, alguns óleos essenciais são bons para esse processo de desintoxicação, não tô falando que o óleo essencial vai lá e desintoxica. O que eu tô falando é que existem alguns óleos essenciais que ajudam os nossos órgãos nesse processo de desintoxicação e são cítricos, são ótimos para isso, né? E aí uma molécula que está muito relacionada com isso é o limoneno, que está presente nos cítricos. Existem cítricos que tem uma grande quantidade de limoneno, como a laranja, tem mais de 90% de limoneno, a toranja,
também tem muito limoneno, a tangerina, e gosto muito do lemon. Apesar dele não ter tanto limoneno quanto os outros, ele é um ótimo óleo para essas questões aí, para auxílio no processo de detoxificação, tá? Outro que aí é assim praticamente imbatível, porque ele é um blend pensado para isso, que é o Zendocrine, tá? Então, blend que tem lá na composição óleos que vão dar suporte para os rins, para o sistema linfático, para o fígado, tá? Para nesse processo então de desintoxicação que não é mais escolha também, né? E gente, outra coisa, quando a gente tá com as nossas células sobrecarregadas com tanta quantidade de toxinas, elas não funcionam adequadamente. Então, a gente tem muitas vezes problema até para absorver nutrientes. Eu sempre falo, quando a gente usa óleo essencial e tá com o organismo intoxicado, quem garante que as nossas células estão absorvendo adequadamente os componentes dos óleos essenciais? Então a gente precisa passar, nem que seja assim, por ciclos de desintoxicação ao longo da nossa vida, digamos assim, por ano, pelo menos 3, 4 ciclos, né, de desintoxicação ou de suporte à desintoxicação que a gente pode fazer com óleos essenciais. Eu gosto então muito, mas muito, muito, muito do Zendocrine, porque ele é um blend específico para isso. Inclusive tem ali coentro, né, o gerânio, né, que eu falei para vocês, que atua positivamente na microbiota intestinal, tá despontando como um óleo essencial que trabalha muito bem essas questões de fígado. A gente tem ali o coentro, que auxilia na desintoxicação de metais pesados, tá? Então, a combinação dos óleos do Zendocrine, ela é fabulosa para essas questões de suporte à desintoxicação. Então, a gente pode, por exemplo, além do Zendocrine, usar um cítrico junto. É o que eu faço comigo, tá? Eu uso dentro do Zendocrine e um cítrico, tá? E eu faço os meus ciclos aqui de suporte à desintoxicação ao longo aqui do ano, tá? Eu vou fazendo os meus próprios tratamentos aqui, né? E então isso é extremamente importante. Então, quando a gente desintoxica um organismo, a gente também está desinflamando um organismo. Então vejam que tudo aqui é multifatorial, né? Agora, gente, se a gente for pensar, né? Então, olha só, falei da questão do estresse, o sono também, tá? Quando a gente tem um sono de baixa qualidade, seja por não dormir as horas necessárias ou por aquele sono sem qualidade, sabe? Aquele sono leve que a gente acorda várias vezes na noite, isso também inflama. Então, e tá muito, 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 muito ligado também a estresse, né? Muitas vezes, não só, mas, né, muitas vezes está diretamente relacionado com estresse, tá? Então, o estresse inflama, o sono inadequado inflama, a alimentação pode desinflamar ou inflamar, né? A depender das nossas escolhas. Excesso de toxinas é inflamatório. Problemas, né, questões, a falta de saúde intestinal, principalmente o desequilíbrio da microbiota intestinal é altamente inflamatório, né? Então, vejam que com tudo isso a gente tem possibilidades de dar um suporte muito, muito, muito efetivo com óleos essenciais. E aí a gente tem também uma outra questão, que existem os óleos essenciais, uma grande quantidade de óleos essenciais com propriedades anti-inflamatórias, né? E a gente pode olhar para eles com essa propriedade. Então, olha só, eu não tô falando aqui, vocês viram, né? Tudo isso, vocês não me viram falar especificamente de, isso é para essa doença, ou isso é para esse óleo é para isso, para esse sintoma, para essa doença, para esse sintoma. Por quê? Nós estamos falando que está na base da nossa saúde. Quando a gente trabalha a base da saúde, a gente está trabalhando saúde. Para mim, focar em sintoma não é trabalhar saúde, é apagar incêndio. Focar na base é trabalhar a saúde, tá? E aí existem óleos essenciais com propriedades anti-inflamatórias, né? Quais que vocês... lá, já estão colocando. Copaíba maravilhoso anti-inflamatório. Pra mim, ele é imbatível. Não vou negar. Bergamota, pode usar no difusor à noite. Sim, bergamota maravilhosa para as questões de estresse.
para questões inclusive de depressão. É um dos óleos aí que tem componentes dos cítricos e componentes parecidos, né? Alguns dos componentes são os mesmos da lavanda e por isso ela é aí, né, digamos assim, uma sinergia de componentes bem interessante para a gente trabalhar não só estresse, ansiedade, mas essas questões de depressão. A bergamota tem sido muito bem colocada para isso, tá? O Líbano, gente, o Líbano é o rei dos óleos, né? O Líbano é anti-inflamatório. O Líbano tem propriedades de regeneração, né, celular. O Líbano é um óleo espetacular. Gengibre, sucupira, tá? Breu branco. Então a gente tem uma infinidade de... Os cítricos, né, também são anti-inflamatórios. A gente tem uma infinidade de óleos essenciais com propriedades anti-inflamatórias. Eu, particularmente, Copaiba Turmeric, excelente, né? A cúrcuma. Gente, fazendo só uma coisa em relação ao turmeric, que é de cúrcuma. A própria cúrcuma, né? A cúrcuma em pó é altamente o DDR Prime também é altamente anti-inflamatório. Se vocês buscarem artigos científicos em relação ao pó cúrcuma, a gente vai achar uma infinidade, porque ela é muito importante. Acontece que o pó sozinho é pouco absorvido pelo nosso organismo. A biodisponibilidade, né, que é o nome, é muito baixa. Então, o que a gente encontra aí no mercado? A cúrcuma, né, então padronizada lá, a curcumina, na verdade, né, com, por exemplo, piperina, que a piperina, na verdade, está ali associada à curcumina para que o nosso organismo consiga absorver adequadamente a curcumina, tá? Senão a gente não absorve, não adianta usar. Olha só que bacana. Quando a gente usa o pó da cúrcuma e usa o óleo essencial de cúrcuma, ele faz exatamente isso, né? Além deles terem componentes químicos diferentes, então a gente está associando, né, componentes, aumentando, né, os componentes que vão atuar no nosso corpo. Quando a gente une, então, o pó de cúrcuma com óleo essencial de cúrcuma, o que acontece é que o óleo essencial aumenta a absorção, aumenta a biodisponibilidade da curcumina. Isso é muito importante, porque ela é altamente anti-inflamatória. Então, de fato, a cúrcuma, né, o óleo essencial de cúrcuma, ele é excelente, mesmo que dissociado do pó. Ele tem propriedades anti-inflamatórias importantes. Claro, em associação com o pó, eu acho que aí fica mais efetivo ainda. Tanto que nos Estados Unidos, a própria doTERRA tem aquelas cápsulas que misturam o pó com óleo essencial, que a gente ainda não tem no Brasil, mas um dia deverão chegar aqui, tá? Porque realmente é uma combinação extremamente efetiva para essas questões de desinflamação. Outra coisa aqui, ômega 3, tá? Eu tô falando isso antes de chegar no meu preferido, meu óleo preferido, que vocês já sabem qual é. Ômega 3 também tem propriedades anti-inflamatórias importantes. Hoje eu vejo assim, é muito difícil a gente ter um aporte de ômega 3 suficiente com a alimentação. Então, normalmente a gente precisa suplementar ômega 3. E ele realmente, ele é um suplemento importante para várias condições, incluindo os seus efeitos anti-inflamatórios, tá? Outra molécula interessante com efeitos anti-inflamatórios é a L-teanina, que está presente, por exemplo, no chá verde. Então, a gente pode tomar 3, 4 xícaras de chá verde por dia, né? Aí cada um tem que testar, né, para ver como vai se sentir, não à noite, porque senão a gente não dorme. Porque a L-teanina que está presente ali, ela também é anti-inflamatória e aí tem várias outras possibilidades, tá? Agora, falando de óleo essencial, falei da cúrcuma, o próprio frankincense, todos aqueles outros, e tem a minha querida copaíba, né? Eu gosto muito, 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 muito da copaíba, porque além de ser anti-inflamatória, ela modula o nosso sistema imune. Ela é analgésica, ela é ansiolítica, mas ela modula o sistema imune. Então, se você pegar, né, o seu efeito anti-inflamatório mais a sua propriedade de modular a resposta imune, gente, é muito benefício terapêutico num óleo. É muito benefício terapêutico.
Então, para mim, ela hoje tá ali como o número 1 em termos de benefícios terapêuticos para se trabalhar as questões base de saúde. E ela faz isso, vocês sabem, né? Ela tem ali dentro dos seus componentes um componente principal dela em termos de quantidade, que é o beta-caroteno, tá? Que é o majoritário. É um componente que está ali na copaíba, mas está, por exemplo, no ylang-ylang, na pimenta preta. Outros óleos também tem beta-caroteno, claro, mas a copaíba tem em grande quantidade. Se liga a dos receptores, existem 2 diferentes, do nosso chamado sistema endocannabinoide. O que é isso? É um sistema extremamente importante para a regulação das nossas respostas fisiológicas, de uma forma geral. É um sistema master que tem no nosso corpo e qual que é a função dele? Levar o nosso corpo para o equilíbrio, para a homeostasia, tá? Então ele é primordial para a nossa saúde. E o beta-caroteno, hoje a gente sabe que se liga a um dos receptores desse sistema endocannabinoide, tá? Que é o receptor do tipo 2, que está presente inclusive nas células do sistema imune, por isso que ele consegue modular a resposta imunológica, tá? E também quando esse beta-caroteno se liga a esse receptor, é por essa ligação que a gente tem como resultado também a sua atividade anti-inflamatória, a sua atividade analgésica, por exemplo, tá? Então realmente a copaíba, para mim, desponta por conta do conjunto da obra, sabe? E, claro, um super anti-inflamatório. Gente, vou falar sério agora pra vocês, pra gente já encerrar, porque eu pensei que ia falar meia hora, tá? Existe até já, claro, né, alguns cientistas indicando o uso de moléculas que atuam no sistema endocannabinoide, o sistema canabinoide, tá? Por exemplo, canabidiol, tá? Se vocês, para quem, né, é curioso, já deve ter ouvido falar, o canabidiol usado para tratar uma série de doenças, tá com tudo. E aí, né, já tem, né, esse olhar agora cientificamente para se juntar o canabidiol com óleos essenciais, que atuam também na ativação do sistema endocannabinoide, tá? Então, e aí a gente tem a copaíba e outros óleos essenciais, mas assim, a copaíba muito bem estudada para essa propriedade de ativação desse sistema tão importante para a nossa saúde. Então, tá aí, né? Tá aí a minha grande... Por que a copaíba é ainda o meu óleo essencial preferido? Então, a utilização dela, é claro que vai trazer uma resposta, né? Um auxílio para o nosso organismo nesse processo de desinflamação. E aí, então, realmente, fechando, olha lá, aqui em casa a mágica é copaíba e CBD, exatamente, e eu uso os dois, tá? Copaíba e CBD, tá? Eu uso exatamente os dois. Gente, é praticamente a mágica da ciência, entendeu? Então, assim, são coisas que já estão presentes na nossa vida, sim, medicina do futuro, não tem como negar, tá? E fiquem de olho, porque vem coisa boa e com relação a óleos essenciais cada vez mais descobertas e a gente ainda vai se surpreender muito, tá? Então é isso, gente. Eu fiz aqui um apanhado geral das possibilidades que a gente tem para desinflamar o nosso organismo, lembrando que todos nós estamos mais inflamados por tudo que a gente conversou aqui, alguns mais, outros menos, né? Também as nossas respostas são individuais, tá? Mas fato é que como a nossa vida moderna se dá, a inflamação hoje está muito presente. Então, assim, e outra coisa, gente, quem não teve, né? A pergunta não é quem se infectou com o vírus da Covid, é quem não teve, né? Porque eu acho que hoje quase todo mundo acabou se infectando. É mais importante ainda a gente passar por um processo de desinflamação. Ainda que a gente possa ter tido sintomas leves ou quase nenhum sintoma, porque a gente tá sim com o organismo mais inflamado quando passa pela Covid. Tá? Então é mais importante ainda a gente dar esse suporte para o nosso organismo se desinflamar. Tá? Então, gente, desinflamar hoje também não é mais opção, é necessidade de saúde.
Então é isso, quero deixar aqui para vocês, tá? Só lembrando também, gente, jamais esquecer que fazer, né? Agora eu vou para essa parte mais emocional, que também é ciência, que dependendo dos pensamentos que a gente fica ali remoendo, ou, né, se a gente pode escolher pensamentos mais tóxicos ou mais edificantes, mais favoráveis pra gente, tudo isso interfere na nossa saúde. Então, quando a gente fala de detox, também é aqui, ó, tá? E isso, eu falo, a gente não consegue controlar muita coisa, mas tem uma coisa que a gente pode sim, que está aqui, que a gente pode escolher os nossos pensamentos. Então, vamos escolher pensamentos que sejam mais positivos para a nossa vida, tá? A gente tem uma capacidade nas nossas mãos, como eu disse, é pegar a saúde nas nossas mãos. A gente tem responsabilidade, tem essa possibilidade que é maravilhosa, né? De saber que a gente não é refém de nada e que a gente pode sempre fazer escolhas mais favoráveis para a gente. Não subestimem o poder das pausas também para autorregulação do nosso organismo, tá? Para desinflamação. Não deu tempo da gente conversar sobre isso hoje, mas é fundamental a gente fazer pausas diárias, nem que sejam pausas de 5, 10 minutos. Gente, autocuidado, tá? Isso também é ciência. E quando eu falo de todas essas questões físicas, a gente nunca pode, jamais nessa vida, perder, de mente, perder essa visão de que o nosso lado emocional talvez seja, inclusive, o que está determinando o que acontece fisicamente. Eu acredito nisso, tá? Que muito começa em outras esferas e que na verdade o nosso organismo fisicamente ele tá só, os sintomas, as doenças são apenas mensageiros do que está acontecendo, né, nos desequilíbrios que muitas vezes a raiz deles estão em outro local. Pode ser uma questão emocional, traumas que ficam, e também a ciência, qualquer dia eu vou mostrar um livro que tem aqui, tá? A memória das células, os traumas ficam armazenados no nosso organismo, tá? Então não vamos esquecer que existe toda essa complexidade. Eu falei aqui de todas essas questões físicas, mas nós somos muito complexos. Então, hoje que a gente tem todas essas informações ao nosso dispor, isso não era nem conhecido antes, vamos fazer escolhas mais conscientes. Aquietar um pouquinho na hora de fazer as nossas escolhas e lembrar que qualquer escolha que a gente faça, na verdade a gente está levando uma informação e uma instrução para as nossas células. A depender dos alimentos que a gente escolhe, do que eu passo na minha pele, dos cheiros que eu trago para minha vida, cheiros sintéticos na minha cara, ou naturais, tá? Tudo está comunicando com as nossas células. Então, tudo interfere na nossa saúde. Então, quero deixar sempre essa visão mais ampliada aqui para vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem sempre por aqui, porque agora a gente retomou o De Papo com Gabi. Semana que vem eu tô aqui pensando o que a gente pode... Depois eu vou colocar para vocês aí, para vocês sempre me ajudarem a trazer temas que sejam bacanas pra gente conversar. Vocês viram que não consegui me fixar muito aqui nas mensagens que passaram. Consegui caçar algumas, tá? Mas é isso, esse espaço é nosso, é um espaço pra gente construir, pra gente conversar sobre o que faz sentido pra vocês. Não vou negar que tô direcionando cada vez mais para esse nosso universo feminino, com muitas ideias para trazer aqui para vocês, que eu espero que vocês gostem. E quero que vocês sempre me ajudem a trazer coisas que façam sentido para vocês, porque eu tô aqui, né, para isso, pra gente interagir e formar uma comunidade, um espaço bacana, pra gente falar de saúde, pra gente falar de questões emocionais, pra gente depois falar de beleza como um sintoma de saúde e tudo mais, tá? Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu falei mais do que eu imaginava, mas é sempre assim. E qualquer coisa, gente, de repente se ficou uma dúvida, pode ser que eu tenha esquecido de voltar em alguns pontos.
né? Na medida do possível eu vou respondendo ali no meu Instagram. Às vezes eu não consigo responder, às vezes realmente eu me perco, mas eu faço todo um esforço para responder para cada um que faz alguma, que tem alguma dúvida ou que, né, que tá ali para conversar comigo pelo Insta, tá bom? Obrigada mesmo. Boa noite para vocês, tá? Beijo. Todo mundo desinflamando agora, não tem mais desculpa. Beijão. Boa noite. Tchau, tchau.